Olá pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor, você que está me ouvindo, que Deus te abençoe nessa manhã maravilhosa, que Deus preparou para nós. Estamos aqui meditando na palavra de Deus e hoje nós vamos ensinar sobre Jefté, um grande personagem do livro de Juízes, Antigo Testamento. Nós vamos aprender aqui que uma má decisão afeta a vida não só sua, mas de muitas pessoas. Nós vemos Jefté aqui como alguém que tomou uma má decisão de liderança e sofreu consequências drásticas com relação a isso, tá? Então, é uma palavra sobre a vida cristã, sobre liderança, sobre tomarmos decisões precipitadas e que consequências isso pode acarretar na nossa vida. Estamos juntos aqui, à luz da palavra de Deus, Juízes, capítulo 11, versículo 30, a história de Jefté. Aqui nós vamos ler apenas o finalzinho dela e vamos meditar, pensar, falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz, fez Jefté, no versículo 30, Juízes, capítulo 11, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon, que eram os inimigos de Israel, que estavam oprimindo e de alguma maneira perseguindo ali, lutando, batalhando e saqueando Israel, se me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocaustos diante de Deus. Versículo 32, assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté, os filhos de Amon, é claro. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota dos filhos de Amon. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. No 34, aí vem a tragédia aqui. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Olha só, era filha única. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, tu me prostas por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor, faz, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chorei a minha virgindade, pois era uma mulher virgem. E eu, as minhas companheiras também, as minhas amigas. Consentiu ele e disse, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes, porque ela não havia casado ainda, não havia formado família. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão, ou seja, não se casou. E daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Olha só que tragédia familiar, por uma besteira que foi falado, um voto insano, né? Um voto desvairado, mas que sim, Deus levou em conta, né? E ela também, a mocinha também, e o pai também. Então, nós aprendemos na vida de Jefté que ele é o 9º juiz de Israel, né? Poderia ter sido homem valente, um dos títulos de Jefté, porque era um homem valoroso, um guerreiro combativo e vitorioso, mas ele também começou a vida como um filho de uma prostituta. Ele era filho de uma prostituta, está lá em Juízes 11:1. E nós vemos aqui como Deus pode resgatar pessoas até de situações calamitosas. Da vida dele aqui aprendemos algumas importantes lições de liderança que nós queremos trazer para você que está nos assistindo. Primeira lição que nós aprendemos: mesmo candidatos que parecem
desqualificados podem tornar-se líderes de influência. Vou repetir, mesmo candidatos que parecem desqualificados, aqui no caso era filho de uma prostituta, podem se tornarem líderes de sucesso, líderes de influência. É o que nós vemos no versículo 1 a 3 aqui de Juízes 11. Segundo ensinamento que nós aprendemos nesse trecho é que pessoas seguem líderes porque estes possuem um dom relevante. Pessoas seguem líderes porque estes possuem dons relevantes, né? Você vê claramente no versículo 4 a 6 aqui, de 4 a 6 você vê dons, talentos, capacidades na vida de Jefté. Terceiro lugar, nós vemos que bons líderes perguntam a respeito da demanda, da necessidade das pessoas e do resultado desejado, ou seja, o que as pessoas gostariam como resultado daquilo que pode ser feito através da liderança. Você vê isso nos versículos 7 a 11 aqui, nesse lindo trecho de Juízes capítulo 11. E quarta lição, líderes eficientes negociam acordos de vitória sempre que possível. Antes de uma guerra ser travada, antes de uma batalha, sempre acordos de paz, acordos precisam ser tratados. Você não pode ir logo para a batalha, logo para a guerra. Não, primeiro você precisa tentar buscar a paz. Acordos de paz é o que nós vemos aqui no versículo 12 a 28. Ironicamente, embora Jefté, tenha exemplificado essas lições, tomou no final da sua vida, nós lemos aqui, uma decisão trágica antes de conquistar os filhos de Amon. Impetuosamente, prometeu ao Senhor, sacrificar ao Senhor, quem primeiro da porta da sua casa lhe saísse ao encontro. Está lá, aqui em Juízes 11:31. Infelizmente, sua única filha saiu para saudá-lo após a vitória, e o seu voto precipitado lhe custou a vida da querida filha. Jefté nos ensina, através desse episódio, que mesmo os mais destacados líderes podem ser vencidos por vontade e pelas emoções dele. Olha só o que as emoções podem levar uma pessoa a fazer um voto precipitado, a tomar uma decisão equivocada que venha a custar não só você, mas também até a sua família. Segundo lugar que nós aprendemos, segunda lição nesse episódio, é que decisões e comprometimentos não devem ser feitos no vazio. Não podem ser falados e feitos decisões e comprometimentos sem pensar, sem refletir, sem orar, sem buscar a direção de Deus. Terceiro lugar, nós aprendemos que líderes devem pesar o que estão dispostos a se sacrificar de imediato. Eu vou repetir, líderes devem pesar o que estão dispostos a sacrificar de imediato. E uma pergunta para você, querido, o que você está disposto a sacrificar? Em prol do propósito de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus pediu para você fazer. O que você está disposto a renunciar, a abrir mão, a abnegar, a se sacrificar em prol daquilo que Deus mandou você fazer? Liderança é abnegação, liderança é sacrifício, liderança é abrir mão. E quarta lição, bons líderes cumprem os seus votos, os seus comprometimentos, não importa o custo. Eu vou repetir, bons líderes cumprem os seus votos, os seus comprometimentos, não importa o custo. Nós vemos nesse episódio tanto o compromisso da filha em honrar a palavra liberada pelo pai, como do próprio Jefté, por mais que teve um custo altíssimo, honrar a palavra, a besteira que ele falou, infelizmente, no momento de precipitação, de emoção, de desvario ali, nós vemos que ele honrou o voto que ele fez ao Senhor, mesmo tendo que sacrificar ali a sua filha. É claro que Deus não havia pedido isso para ele, Deus é contra, sacrifícios humanos e tal, mas nesse caso Deus permitiu que ele honrasse o seu voto, o seu sacrifício, aquilo que ele havia empenhado, comprometido, não importa o custo, tá? Então nós temos lições aqui preciosas. Tome cuidado com as decisões que você toma baseado em emoções. Tome cuidado, não assuma compromisso, voto
ou qualquer tipo de aliança sem antes consultar ao Senhor, sem antes pedir direcionamento do Espírito Santo, debaixo de muita reflexão, razão, bom senso, prudência e sabedoria diante de Deus. E tome cuidado, como líder, as tuas decisões não afetam só você, mas todas as pessoas que são ligadas afetivamente ou ligadas em termos de influência à sua vida, tá bom? Então nós aprendemos essa lição em Jefté. Uma má decisão afeta sim outras pessoas, tá bom? Então gostaria que você compreendesse tudo isso, né? E aprendesse à luz da palavra de Deus. Leia depois aí em casa, na sua casa, todo o capítulo 11 de Juízo, e você vai ver que vida extraordinária a vida de Jefté. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos guie, nos oriente, nos direcione, para que não venhamos fazer a besteira que Jefté fez ao final da sua vida, e o que custou a vida da sua única filha diante do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a Renata Modas, a Simone Palma, a Daniela Cossetin, a Claudinha, a Michele Medeiros, a doutora Natália Sossai, a Camila Jardim, todas vocês estão aqui online conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Desde já quero deixar um convite para você. Hoje à noite nós temos o culto da fé, não perca, vem estar conosco todas as quartas, às 20 horas, o nosso culto da fé. Nessa sexta-feira nós não teremos a célula de adolescentes, a célula e o culto de adolescentes e jovens será na igreja na sexta-feira às 20 horas. Vem estar conosco o culto de jovens e adolescentes, a Juventude na Rocha, o culto Next Level, sexta-feira às 20 horas. E no sábado às 18 horas nós vamos ter um curso de interpretação e pregação da palavra de Deus. Você que quer aprender a como interpretar corretamente o texto sagrado, como preparar um esboço para um dia ministrar numa célula, pregar, fazer um devocional ou pregar em algum lugar, você vai ter essa ferramentação através do pastor Irã Góes, o diretor do Seminário Teológico Luterano Livre, lá de Campo Mourão. Ele vai estar conosco nesse sábado às 18 horas, 3 horinhas de aula maravilhosas para você, de graça, não tem custo nenhum, basta você entrar aqui em box, dar o seu nome, o seu WhatsApp para a gente, e também através do nosso WhatsApp que vai ficar disponível aqui embaixo para você, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, abençoar essa casa pastoral, esse ministério de pregação do evangelho, cuidado de vidas e igreja local. Também desde já que tem todas as nossas mídias sociais, todo esse nosso material está disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook da igreja e do pastor Giovanni. E também nós estamos no Spotify, é só colocar Igreja Casa na Rocha, na lupinha do procurar. Igreja Casa na Rocha, você vai achar 2 canais, o canal do pastor Giovanni e o canal da igreja. Siga os nossos 2 canais para que você possa ouvir os nossos devocionais, as nossas ministrações, as pregações, estudos, aulas teológicas, muito material que está de graça para você lá, mais de 2.750 vídeos e áudios disponíveis para abençoar a tua vida e o teu coração, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, é uma alegria estar aqui com você. Eu quero terminar abençoando, orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor todas as pessoas que nos ouvem através desses devocionais, sejam movidos pelo Espírito Santo a virem na igreja, a buscarem ao Senhor em comunidade, em comunhão, estarem conosco, Pai, buscarem a tua face, lerem a palavra de Deus, assim como eu faço diariamente, eles possam ler a tua palavra, extrair lições maravilhosas de vida cristã, de liderança, de influência, de relevância, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, porque liderar é influenciar. E o Senhor nos chamou para influenciar a vida das pessoas positivamente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor liberte os cativos, cure os enfermos, sare os feridos, manifeste o teu poder, a tua graça, abençoe na área financeira, familiar, emocional. Ó Deus, sonhos, planos, projetos, sejam agraciados e abençoados pelo Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque no link de descrição o que você achou desse devocional. Um abração para Célia Kemily e para Thaís Costa Arquitetura. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia na presença do Senhor. Você que chegou agora no final,
pode ouvir novamente, vai ficar disponível esse vídeo à sua disposição. Um abraço, beijão, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.